negociação com uma frase que eu vi você ia citar no evento que eu tive na faculdade, que os publicitários têm que ser como Sherazade, que toda noite tinha que contar uma história nova, interessante, para não ser morto pelo sultão. E aquilo ficou na minha cabeça que toda vez você precisa ser mais interessante. Eu achei que isso tinha a ver com negociação, que é você sempre estar conseguindo capturar o interesse do seu interlocutor e estar trazendo isso de uma maneira que leve bons resultados. Citar alguns estudos que eu coloquei na monografia, mas sem entrar em detalhes, não daria tempo. Alguns influenciadores que eu vejo mais importantes na negociação, que foi a minha linha mestra de trabalho. Porque a negociação é um conceito bem amplo e que, se você buscar em diferentes autores, você vai ter diferentes descrições, inclusive com o decorrer do tempo. Antigamente, a negociação era colocada muito mais como uma barganha. Era algo mais para você obter alguma coisa que você precisava, independente do interesse da outra parte, independente do que aquilo ia estar causando em relacionamento, em qualquer coisa similar. Com o tempo foi se observando que não era bem assim, porque você voltava a negociar com as mesmas pessoas e, se você tinha tido uma experiência para elas ruins no passado, você ia ter, inclusive, sobre o seu adversário, entender bem como é que aquilo vai motivá-lo, como é que aquilo pode estar ajudando. Significa você ter poderes para barganhar. No caso de um cliente, ele tem o poder monetário, que é o dinheiro da compra. No caso de um chefe, tem o poder hierárquico. E o tempo. O tempo é um elemento extremamente importante na negociação. Se você tem a necessidade de fechar o contrato em uma semana, você vai optar por exemplo, o Maquiavel. Porque Maquiavel foi um estrategista e militarista, né? Ele tinha uns conceitos muito bons de negociação no seu livro, principalmente no Príncipe, onde você observa que ele já ensina ao Lourenço II que ele tem que estar sempre negociando, seja com os parceiros políticos, seja com os reinos vizinhos, negociando paz ou negociando guerras, e inclusive com o seu povo, onde ele cita a célebre frase de que, quando você vai fazer uma coisa boa, você tem que fazer aos poucos, para as pessoas irem sentindo como atos diferentes. E quando você vai fazer uma coisa ruim, faz de uma vez só, para só abalar uma vez o seu relacionamento. Isso vale na íntegra para a negociação de hoje. Enfim, eu queria destacar desses mais modernos só o estudo do ganha-ganha, que é uma teoria hoje muito aceita pela maioria dos pensadores, que coloca que a negociação não é só uma troca, não é só uma maneira de você obter algo. Na verdade, é uma maneira de você construir um relacionamento com a outra parte, que vai gerar ganho para os dois lados. Bom, a gente tem a negociação, que normalmente é analisada como um processo singular pelos autores. O que eu proponho é que isso, na verdade, não é uma coisa única, não é uma matéria nova que acontece isolada na negociação com suas regras, suas leis. Na verdade, ela é uma composição de várias matérias que seguem suas leis básicas. Então, é incluídas a comunicação, a sociologia, a filosofia, barganha, gerência de relacionamentos e outras matérias. Essas eu considero as mais importantes. E que, portanto, quando você está negociando, você tem que estar sendo um comunicólogo, você tem que estar pensando na formação social daquele indivíduo que está na sua frente. Você tem que estar sendo um psicólogo ali para entender qual é o motivador dele, por que ele está brigando com você e conseguir reverter isso. É que, como a gente aprende na neurolinguística, na verdade, as palavras, o conteúdo das suas mensagens são 7% do que você usa para convencer um interlocutor. Já a maneira que você fala isso, a forma como é dito, é 38% do peso nesse efeito. E a postura, a fisionomia, os efeitos visuais, o que você mostra para a pessoa, chega a 55% da sua força. Exemplo de Tim Hendel, que ele coloca algumas pessoas na mesa, como no televisão vai ficar difícil de vocês verem. Mas a gente tem aqui uma pessoa nitidamente contrariada, que está de braço cruzado, inclinada para trás. Tem outro que está mostrando bastante interesse, que está inclinado na sua direção, tentando chegar mais próximo, meio ávido por informação. Outro tomando uma decisão, um cara pensativo. E você tem que estar, a cada momento da negociação, analisando qual é o estágio que a pessoa está naquele momento, o que a postura dela está te transmitindo de mensagem, para, se necessário, reverter isso antes de passar a sua mensagem, senão todo mundo. Isso traz implicações diretas na negociação. Significa que a sua contraparte vai ter acesso a muita informação, você não pode estar levando como fazia antigamente, você pode levar, óbvio, mas tem que tomar cuidado para não ser pego. Você tem que partir do princípio que ela vai consultar os seus concorrentes,
concorrente, vai saber qual é o prazo dos outros, qual é o preço dos outros, e idem para você. Você pode estar consultando tanto os seus concorrentes quanto os concorrentes dela para usar como argumentação. É a diferença que teve no conceito de tempo. Antigamente o tempo era algo muito mais disperso, as pessoas tinham mais tempo para gastar. Hoje em dia a coisa mudou. Com essa nova economia mais cruel, que a pessoa tem que ser mais rápida, agir, mandar acontecer, você não tem mais tempo para ficar negociando demais, almoçar hoje, semana que vem, chamado primeiro, tem aquele medo. Os dois juntos, esperando até. Eu não vi isso aqui, imagino que isso seja contido no capítulo de informação, a previsão de diferentes cenários. Uma negociação, você entrar para a negociação, acho que a informação é o mais importante, seria trabalhar a informação para consistente. E já entrar na negociação com cenários diferentes, o famoso plano B. Não existe um plano infalível de cebolinha, você só olha naquela história de cada. Que é uma coisa super importante, e já parte do seguinte princípio, que você nunca é obrigado a estar numa negociação. Você sempre tem que ter como plano de cenários e estar analisando todos eles, desde o mais conservador até o mais otimista, e estar analisando como é que você vai reagir a cada um desses cenários. Porque no meio do caminho você pode decidir não fazer a negociação com aquele fornecedor. Isso é uma opção que todo negociador sempre tem. Você pode decidir até não fazer a negociação no ponto final. Se as condições começam a ficar de tal forma desfavoráveis a você, o acordo pode não ser uma boa alternativa. E aí entra a análise de cenário. Você tem cenário C, o interlocutor não pode me oferecer o mínimo para mim. Então eu já sei que tem o concorrente dele DY, C', ou até mesmo vou me manter sem um contrato por mais algum tempo. No momento, aquelas listas de do's e don'ts, faça isso, faça aquilo. Bom, para cada item daquele, se a gente fizesse o tempo, a gente poderia apresentar uma contra-situação. Porque aí você teria dificuldade própria da área imobiliária. Como entender isso dentro desse esquema do feedback? Acho que poder ser de forma menos importante que os outros dois elementos. Eu acho que, no entanto, os três têm uma importância muito grande. Acho até que o poder, com certeza, poderia se escrever muito mais páginas sobre ele, mas, no entanto, eu ainda vejo que tenha um equilíbrio aí com os outros dois, dado, vamos usar o exemplo do Bush. Essa matéria que está estampada de cara está mostrando o poder dele, que é um poderio militar, um poderio bélico e um poderio de dominação global que ele tem. Por outro lado, conhecendo a história que está rolando, a gente sabe que tem por trás toda uma questão da informação, que é o relatório da ONU sobre o que o Iraque está fazendo, que isso abala substancialmente o poder dos Estados Unidos, porque se o relatório, que é uma informação pura, é o que está acontecendo no Iraque, se a informação não passar o que os Estados Unidos estão querendo convencer todo mundo de que é verdade, ele vai ter inimigos grandes, que é a Alemanha,